Olá, pessoal. Dessa vez vamos conversar sobre a justaposição dos componentes presenciais e virtuais, ou melhor, do componente presencial e dos componentes virtuais num curso de graduação, seja ele um curso presencial ou um curso semipresencial. Essa justaposição é muito interessante que a gente entenda para poder montar adequadamente a estrutura curricular de um curso. Antes de falar disso, vou lembrar a vocês algo que eu escrevi há poucos dias, um artigo que mostrava o erro de você usar disciplinas em EAD num curso presencial. Sim, um erro. Por quê? Os cursos presenciais, como a gente sabe, permitem uma carga horária de virtualidade. Começou há 2 décadas com 20%, depois foi para 40%, e agora, com o novo marco regulatório, é 30%. Não importa quanto seja, existe uma carga horária de virtualidade que deve ser usada a bem da qualidade do curso e da economia para a instituição. O que a gente considera um erro é você utilizar disciplinas em EAD para fazer isso. Por que consideramos um erro? Vamos pegar um exemplo aqui. Uma instituição tem 8 disciplinas no semestre, 5 presenciais e 3 em EAD, integralmente em EAD. Para fazer essas 3 disciplinas em EAD, ela tem um custo de produção de conteúdo ou compra desse conteúdo de terceiros. Ela tem um segundo custo, que são tutores, para acompanhar esses alunos, tirarem dúvidas e avaliarem, verem a questão de avaliação. Tinham tutores, isso vai acabar, mas ela precisa ter um professor ou um tutor que acompanhe esse processo. Mesmo que a disciplina seja de fundamento, de fundamentos básicos, comuns a diversos cursos, para você ter uma escala maior, ainda assim você não se eximia da contratação de algumas pessoas para acompanhá-la. Esse processo, então, trazia custo para a instituição e, principalmente, trazia insatisfação para os alunos, que consideravam as disciplinas em EAD uma disciplina de menor importância que as disciplinas presenciais, não valorizavam, reclamavam da quantidade de disciplinas em EAD, não estudavam adequadamente, não entravam na plataforma, não faziam a sua parte ali, que é levar a sério essas disciplinas, porque entendiam que era uma disciplina se colocada em EAD, porque ela não tinha tanta importância assim no curso. Quer dizer, déficit no processo da aprendizagem, custos desnecessários, e insatisfação do aluno e prejuízo para a imagem da instituição. Por isso até que algumas instituições faziam campanhas de marketing dizendo que nós não temos disciplinas em EAD, somos 100% presencial. Besteira fazer isso, mas faziam e capturavam imagem de qualidade em cima dessa afirmativa. Como que a gente usa corretamente os 30%, antes 40%, agora 30% de virtualidade? Colocando essa virtualidade dentro dos componentes presenciais, das unidades curriculares, integrando as unidades curriculares entre a justaposição entre o EAD e o presencial. Ou seja, se você tem uma disciplina de 80 horas, você antes colocaria 48 horas de presencialidade, 32 de virtualidade. Agora pode ser 56 horas de presencialidade e 24 horas de virtualidade. Qual a vantagem disso? É óbvio. Primeiro que você tem esse componente virtual, ele é complementar ao presencial. Ele é feito pelo professor, a curadoria desse conteúdo e integrado às atividades da disciplina. Então, o professor traz isso, não há necessidade de pagar um tutor, você tem um professor em sala por 56 horas para tirar dúvida para os alunos, não há necessidade de nenhum custo extra adicional e aquele conteúdo virtual faz muito mais sentido, se bem preparado, se feita uma boa curadoria pelo professor deste conteúdo, nós vamos ter, obviamente, esse conteúdo integrado àquelas atividades que o professor está fazendo e o aluno vai perceber valor agregado nisso, como se a disciplina fosse além do que ela se propõe e não o desprestígio que ele dá de uma disciplina EAD. Então, melhora a percepção de qualidade do aluno, melhora o aprendizado efetivo, porque ele vai ter que estudar esse material, porque o professor vai usar esse material em sala, e diminui os custos para a instituição. A gente só não entende porque 98% das instituições não fazem assim, fazem o uso de disciplinas em EAD. Mas esse foi o tema do artigo, e esse artigo tem a ver com a nossa fala de hoje, que é a justaposição dos componentes de um curso. Então, todo curso que nós produzimos hoje, todo e qualquer curso em nível de graduação, ele tem um percentual de presencialidade, um percentual de virtualidade. Dentro desse percentual de virtualidade, nós temos uma parte assíncrona e uma parte síncrona. Então, todo curso nosso tem 3 componentes: o virtual assíncrono, o virtual síncrono e o presencial, em diferentes proporções. Por que em diferentes proporções? Óbvio. Se for um curso presencial, a gente já sabe, a lei determina. Se for um semipresencial, também tem proporções diferentes disso. Mas independente
do processo regulatório, vamos para o processo da aprendizagem, né? E, obviamente, você tem diferenças de quantidade, da necessidade de maior ou menor presencialidade, de acordo com a especificidade do curso. Você não precisa de uma presencialidade num curso, num tecnólogo de gestão de recursos humanos, do mesmo modo que você precisa de um curso de enfermagem ou qualquer outro curso da área de saúde, né? A mesma coisa nas engenharias, que precisam de uma presencialidade maior do que num curso de análise e desenvolvimento de sistemas, por exemplo, num curso na área de TI. Então, essas diferenças de proporções, elas são por áreas ou por curso. Mas esqueçam as diferenças de proporções. Todos os cursos precisam ter esses 3 componentes: virtual assíncrono, virtual síncrono e presencial, na justa medida. A outra coisa importantíssima dentro desse conjunto é o que vai para o virtual assíncrono, o que é feito no síncrono e o que é feito no presencial. O maior erro que cometemos na pandemia foi levar para o virtual síncrono, né, o que a gente fazia no presencial, tá? Não, repetir, né, o presencial no virtual síncrono, né? Então, foi um erro grande que a gente aprendeu com isso na pandemia e vê que o virtual síncrono, né, não pode repetir, não faz sentido nenhum você ter 3 horas de atividades expositivas de forma síncrona. É muito claro, né, cada componente se presta a uma coisa diferente. O componente assíncrono se presta ao conteúdo conceitual a ser transmitido. Então, todos aqueles conceitos que você quer explicar, que você quer definir, que você quer ilustrar para o aluno compreender, você joga para o assíncrono, aquilo que é gravado, porque é muito melhor ver no gravado. O aluno acelera a velocidade, se ele quiser, se você estiver falando muito lentamente, ele volta, ele revê de novo. No assíncrono, você pode mesclar com simulações, com vídeos, com objetos de realidade aumentada, de realidade virtual, objetos em 3D, você pode pôr infográficos, você pode enriquecer de diversas maneiras aquele conteúdo a ser transmitido. Então, transmissão de conteúdo, por definição, vai para o assíncrono, vai para o material gravado. O síncrono se presta, e o presencial, os dois se prestam à interação, né? As interações podem ser feitas nos 2 âmbitos, mas, obviamente, é vantajoso, quando você tem uma escala maior, levar a interação para o âmbito síncrono, né? Então, a conversa ao vivo com os alunos se prestam a você ter estudo de caso, você ter discussões, você ter feedback do professor, você ter os alunos apresentando o que fizeram e o professor dando retorno, dando feedback para eles, como eu acabei de falar. Você tem o professor demonstrando determinadas situações práticas, como é que podem ser resolvidas, e os alunos perguntando. Ou seja, a atividade síncrona foi feita para interação. A atividade síncrona não foi feita para 3 horas de monólogo, de fala indiscriminada do professor. Claro que o professor pode explicar aqui e ali na atividade síncrona, se presta bem. Você pode também, eventualmente, ter uma masterclass com um keynote speaker famosíssimo ali. E guardadas essas exceções, a atividade síncrona é para interação. Os alunos têm que falar e o professor dá feedback, demonstrar, debater, discutir, interpretar e construir compreensão. É para isso que se presta atividade síncrona. Por isso ela não pode ser feita em grupos muito grandes. Não dá para fazer uma atividade síncrona, a não ser, como eu falei, uma aula magna, mas a atividade síncrona, propriamente dita, para este objetivo que eu acabei de dizer, é uma atividade onde você pode ter um professor para cada 30 alunos no máximo, né? Aquilo que o MEC colocou para 70 foi pressão de grandes grupos, era para ser 1 para 50, depois ficou 1 para 70, mas na verdade ela funciona com 1 para 30 a interação, né? Há um estudo aí interessante, mundial, que diz que a melhor interatividade professor-aluno, quando o tempo é só de 1 hora, é 1 para 24. Quando o tempo é um pouco maior, você pode aumentar um pouquinho essa proporção. Nós usamos hoje 1 para 30, 1 para 32, porque o tempo é um pouco maior. Mas não adianta botar 50, 70, não há interação, porque não tem como 70 pessoas falarem em 1 hora, né? Então, isso se presta a atividade síncrona. A presencial, ela se presta, obviamente, a mesma coisa que a síncrona, mas também ela se presta a outros elementos, como demonstrações práticas, mão na massa, processos imersivos, né, processos onde demande a prototipagem, a operação, a manipulação de alguma coisa, processos de campo, processos vivenciais, experienciais, atividades experienciais, vivenciais, imersivas de campo se prestam dentro da presencialidade. E também as interativas, porque se você tem a oportunidade de interagir presencialmente, pode fazê-lo, não precisa ser da forma síncrona, né? É síncrona quando você não tem a oportunidade de estar com toda aquela turma junto no mesmo espaço. Então, você saber mesclar tudo que vai para o assíncrono, como você faz a interação síncrona e o que você guarda para a parte presencial, porque necessita ali mão na massa do aluno ou demonstração de alguma coisa ali real,
quando você faz a justaposição desses componentes, né, você tem um projeto, um programa de curso de qualidade efetiva. Agora, quando você joga lá para o assíncrono, joga para o síncrono atividade de aula, né, e o presencial só o projeto de campo para o aluno, você não tem um produto de qualidade. Tá? Então você tem que saber justapor esses componentes da forma correta para você oferecer ao seu estudante um produto legal. E agora nós temos uma opção muito legal, com o semipresencial, você pode ter, né, todas esses três componentes aí na justa medida, ajustar bem, porque a carga horária do semipresencial permite esses ajustes e pode oferecer um ensino de qualidade com um custo menor, um processo formativo real para o aluno com um custo menor. Para o processo formativo ser real, lembrem um outro artigo que eu publiquei, o aluno precisa estudar, né? O aluno precisa, quer dizer, ter acesso ao conteúdo e compreender este conteúdo, por isso ele precisa estudar e compreender aquilo que ele está estudando, das diversas formas, ele precisa dar aplicabilidade àquilo que ele está fazendo, por isso você tem que elaborar aquilo que ele estudou de diversas formas diferentes, a melhor delas é através de resolver problemas reais da profissão, e para ele fazer isso, obviamente, fazer esses projetos envolvendo problemas reais da profissão, ele vai precisar de alguém tirando dúvida, orientando, dando feedback, vendo o que ele está fazendo e orientando como se faz aquilo ali. Então não tem como existir um curso de qualidade sem aplicabilidade, sem interação. Por isso que nós somos um grande crítico deste EAD assíncrono que predomina no Brasil, predominava, né? Porque daqui para frente ele vai só declinar. Nós somos um grande crítico desse EAD assíncrono porque não há interação nele. Há um monte de conteúdo, alguns de excelente qualidade, mas que o aluno faz sozinho, tudo sozinho. Eventualmente ele manda uma dúvida e alguém responde para ele essa dúvida. Quer dizer, é um ensino de cobertura focado em conteúdo, não focado em formação, não focado em desenvolvimento de competências. Isso não serve para graduação. Pode servir para pós, pode servir para curso livre, mas para graduação não serve. Graduação prevê formação, e formação exige aplicabilidade do que está sendo estudado, e aplicabilidade exige interatividade entre aluno e professor. Sem isso não há um curso de qualidade, né? E nós temos uma ótima oportunidade agora, com o novo marco regulatório, de fazer esta qualidade, tanto nos cursos presenciais quanto nos semipresenciais. Cursos online, só se eles estiverem 100% online, que a lei não permite, ela pede 10% de presencialidade, 10% de atividades síncronas, no mínimo, mas a gente sabe que as instituições usam o projeto de extensão para os 10% de presencialidade e continua tudo no online. Mesmo assim, em algumas áreas isso é possível, como a área de gestão e TI, desde que eles respeitem o uso da virtualidade síncrona para os conceitos e o uso da interação para a discussão com os alunos dentro do nível que precisa ser. Obviamente, um curso desse precisa ter muito mais interação do que 10% da carga horária, senão ele também não é bom. Mas é possível, sim, é possível você ter um curso de qualidade nessas áreas, com mais atividade síncrona e assíncrona e com pouca ou nenhuma atividade presencial, a não ser aquela dos projetos de extensão. De qualquer maneira, o que nós hoje fazemos e recomendamos para as instituições que nós assessoramos é migrar tudo para o semipresencial e oferecer um ensino de qualidade, para sair desse oceano vermelho dos cursos de R$ 1,99, tá? Que competitivamente não interessa para as instituições regionais, né? Foi estabelecido esse padrão por grandes grupos por terem uma escala enorme, mas nem eles vão conseguir manter isso por muito tempo. Vão manter por mais 2, 3 anos, enquanto houver ainda classe D e E precisando ser incluída, e não há financiamento estudantil, então elas só podem estudar se o curso custar R$100 e poucos, né? Não mais que isso. Mas, obviamente, esgota-se essa demanda reprimida de D e aí vai ladeira abaixo esses cursos de R$ 1,99 de vários grupos consolidadores que estão aí dominando o mercado hoje. E como a gente já está vendo, os semipresenciais vão crescer de forma muito consistente, principalmente para aquelas instituições que souberem fazer a justa posição dos componentes assíncronos, síncronos e presenciais. Então, fica a dica aí para vocês refletirem. E até a nossa próxima conversa. Um abraço a todos.